pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana Campos, esse aqui é o Leituras da Lu e hoje eu vou falar para vocês O Caçador de Pipas, um livro escrito em 2003 pelo Caleb Hosseini, não sei se é exatamente assim que pronuncia o nome do autor, mas um livro que ficou mundialmente famoso, talvez até porque a gente teve, o atentado às Torres Gêmeas e toda uma divulgação em relação ao Afeganistão, ao Talibã. Então isso ganhou muito espaço, quando o autor escreve esse livro em 2003. Tem também um filme belíssimo, que aí já é de 2007, que tem o mesmo título, que é bem fidedigno também à obra, que vale conferir para quem não gosta tanto de ler, talvez o filme seja uma boa opção. Bom, a obra vai se passar principalmente no Afeganistão, tem uma pequena parte da obra que se passa nos Estados Unidos, mas é uma chance da gente conhecer um pouco mais desse país, um país que viveu, assim, uma enormidade de guerras, um país muito devastado, muito pobre, de muita opressão, um país que tem a questão do fundamentalismo religioso muito forte, e que vai nos apresentar todo esse pano de fundo. O narrador dessa obra é o Amir, que é um dos protagonistas dessa trama, e já adulto, então ele vai contando isso em retrospectiva, então acho que isso é um ponto importante aqui da obra também. E a trama se passa ali entre o final dos anos 60 e início dos anos 70, então a gente vai acompanhar um pouco desse processo histórico do Afeganistão, de fim da monarquia, de ocupação soviética, depois do Talibã se estabelecendo no país como regime político. Então a gente vai convivendo um pouco com todas essas transformações, essas guerras, essas disputas de poder que vão acontecendo nesse país durante esse tempo. E o livro vai nos contar então da amizade, da convivência, das peripécias de dois meninos que têm praticamente a mesma idade. Eles têm muita coisa em comum, eles têm ali uma grande amizade, eles vivem coisas muito de perto, aprendem a falar, a andar, porque convivem numa mesma casa, mas eles são de castas, de camadas sociais muito distintas, Então, de um lado a gente tem o Amir, que representa ali a elite muito rica da etnia dos Pashtuns e de religião sunita. Então são os grandes burgueses, ricos, homens poderosos, Então ele convive com pessoas extremamente abastadas, ele vive numa grande casa e ele tem acesso à educação, por exemplo, Então o círculo que ele vive é muito diferente. E de outro lado a gente tem o Hassan. O Hassan é um menino da etnia Hazara, que é xiita, então, e é tido ali como a casta ou a ordem social, que é muito subjugada, em todo o Afeganistão. Então, eles ocupam ali cargos ou trabalhos menos importantes, Então, eles estão quase que fadados ali a ter um destino muito pouco promissor, Então, o Hassan, o pai dele, tendem a ser empregados daquela casa, viver numa casa muito pequena, desprovida de todas as coisas, desde sempre, E o Hassan não tem acesso sequer à educação. Além disso, o Hassan, ele é um menino lábio-leporino. Então, ele, além de já estar numa casta que já é subjugada, ele também sofre muitos maus tratos, muitas humilhações, ele e o pai, durante toda a vida deles, por essa questão também do aspecto físico dele, Ele ter uma deficiência física e aparente. O Hassan, então, ele tem uma amizade, uma lealdade muito bonita, muito genuína. Ele é um menino extremamente corajoso, destemido, que vai fazer tudo pelo Amir, E o Amir, ele tem ali, ele gosta muito do Hassan, mas assim, pelo fato do Hassan ser uma pessoa extremamente excluída pela sociedade, o Amir também não considera ele um amigo o tempo todo, porque afinal de contas ele tem acesso a outras coisas, a outras realidades, a outras pessoas, E a trama ela vai se dando porque o Amir é um menino extremamente covarde, Ele carrega uma questão da culpa que tá com ele desde o seu nascimento, A mãe do Amir morre no parto, então ele se sente culpado pela morte da mãe e ele fica o tempo todo tentando conquistar o amor do pai, O pai gostaria muito que ele fosse um menino mais empreendedor, mais corajoso, e ele tem essa característica da covardia, do medo, até mesmo da traição.
E ele se sente muito culpado, então, desde a morte da mãe e por todas as situações em que ele não se posiciona e que ele não tem as melhores atitudes. Então, acontece lá em 1975 um campeonato no inverno de pipas, né? E o Amir, ele ganha esse campeonato. Então, foi um momento super importante para ele, porque o pai teve orgulho, tal, algo que ele sempre quis conquistar. E o Hassan foi então buscar a pipa dele, né? Foi o apanhar a pipa dele, porque como se fosse assim um grande troféu, né? Então acontece de o Hassan indo longe buscar essa pipa que caiu, né, do Amir, para trazer para o amigo. Ele é encurralado, né, por um outro menino que tem ali gostos até mesmo pelo nazismo. E ele, bom, não vou contar exatamente o que acontece, mas acontece assim, uma grande atrocidade, grande mesmo. E o Amir, ele presencia essa cena. E ele não faz nada, ele não intervém, ele não faz nada pelo amigo, né? Então, quando ele volta dessa circunstância, ele fica assim extremamente incomodado, né, por não ter feito nada, e ele quer tirar o Hassan da vida dele de qualquer jeito, né? Porque enquanto ele foi desleal, foi covarde, foi um traidor com o Hassan fica ali prestando a ele a mais genuína amizade. Então ele quer de alguma forma se livrar do Hassan. E aí ele arma uma grande falcatrua, né? Ele arma uma situação em que parece que o Hassan roubou o dinheiro da família para que eles pudessem romper, e isso acontece de fato. E mais uma vez o Hassan, ele não diz o que aconteceu, ele não diz a verdade, protegendo o amigo dele. Então é um momento que a vida desses meninos se separa completamente, né? O Amir atinge esse seu objetivo, porque então o Hassan e o pai vão embora, e também acontece um momento então de dominação soviética algum tempo depois, e o Amir e o pai dele fogem, né? Então são refugiados primeiro no Paquistão e depois nos Estados Unidos. Então, gente, passam-se anos, né, de distanciamento, de nenhuma informação entre eles, mas o Amir sempre assim muito culpado, muito envergonhado por essas duas atitudes dele, né? Por não ter salvado o amigo numa situação extrema e também por ter prejudicado ele, difamado e ser uma completa mentira, né? Então, cerca de 15 anos depois, né, quando o Amir já está casado, ele está tentando ter um filho que ele não consegue com a esposa dele, e o Hassan também já se casou, teve um filho, eles voltam, suas histórias voltam a se cruzar porque o Amir volta ao Afeganistão para minimizar a sua culpa, talvez, né? Para ele se redimir de todo o mal que ele fez. Então ele vai em busca do filho do Hassan, uma vez que o Hassan e a mulher dele foram assassinados por soldados talibãs, e o filho dele está num orfanato, sofrendo maus tratos, violência sexual, e então o Amir vai fazer esse papel de buscar a adoção do menino. Não é alguma coisa fácil, ele precisa fugir com o menino e tal, tem uma série de situações que eles vivem juntos, mas o momento então em que eles estão nos Estados Unidos, que o Amir compra para o filho do Hassan, então, uma pipa, né, e eles vão empinar pipa juntos, viver aquilo que Amir e Hassan viveram há tantos anos atrás, e ele consegue arrancar pela primeira vez um sorriso desse menino. É o momento que o Amir se sente assim, puxa, deu certo, eu tô aliviado, porque eu acho que consegui fazer algo de bom, se não exatamente para o Hassan, mas para o filho dele, que agora é dele, né? Que agora é do Amir, né? É o filho do Amir a partir de então. E também durante o tempo que o Amir volta para o Afeganistão e ele revive todo esse seu passado, ele descobre que o pai dele também era o pai do Hassan biológico, ou seja, que eles eram meio irmãos. E isso nos faz pensar muito sobre o caráter, né, dessa casta da elite tão bem vista, né? Que se de um lado você teve ali o Amir
com todas essas atitudes de covardia, de simulação de situações, você teve também o pai dele, que foi mostrado na trama até então como um homem extremamente bondoso, caridoso, que cuidava e ajudava orfanatos, que também não reconheceu um filho legítimo e não deu mínimas condições a esse filho, né, que não teve sequer acesso à educação, que viveu muitos maus tratos a sua vida inteira por estar pertencendo a uma casta que não era, na verdade, a sua. Uma curiosidade que eu acho interessante também desse livro é que o autor, ele é filho de diplomatas, então ele teve a possibilidade, sim, de viajar pelo mundo. Ele residiu por muito tempo nos Estados Unidos e publicou, por exemplo, essa obra em primeiro momento lá nos Estados Unidos, então talvez isso também tenha dado toda a abrangência que esse best-seller tem no mundo todo, né? Não sei se ele fosse publicado primeiramente lá no Afeganistão, ele teria todo o alcance que o livro acabou tendo sido publicado primeiramente nos Estados Unidos. Então ele é, gente, assim, um livro extremamente pesado, triste, com cenas muito fortes de violência, de abuso sexual, de selvageria mesmo, mas também tem todo esse pano de fundo da gente conhecer um pouco melhor da cultura do Afeganistão, esse pano de fundo, essa paisagem, esse país que talvez por outras obras a gente não conheceria. Acho que é interessante, né, quando a gente faz essa viagem na literatura, de conhecer um novo país, de conhecer uma nova cultura. E um último ponto, assim, que me deixa também bem intrigada aqui nesse livro, é que ele não tem quase nenhuma menção a mulheres, né? Bem ao regime talibã mesmo, sabe? Da gente, parece que elas nem existem no Afeganistão, você quase não tem menção nenhuma às mulheres nessa obra, né? Então, você tem menção a algumas mulheres que ou eram professoras, ou elas se perderam, né? Tomaram atitudes erradas, né? Você tem ali, por exemplo, a mãe do Hassan que foge, né, com um cigano ou uma pessoa do circo, das artes, né, mas deixa o seu filho, então ela tem um filho fora do casamento e ainda abandona a sua família para ir embora com outro homem. Então, assim, uma leitura que me fez pensar bastante sobre isso, né? Qual o papel da mulher nessa sociedade, né? A mulher não é sequer retratada na obra. Bom, e se você gosta de bons livros, acompanhe aqui todos os vídeos do canal e a gente se vê num próximo livro. Tchau, tchau!